Salve, pessoal! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E vocês sabem que a gente sempre traz os convidados que têm muitos conteúdos importantes, que têm história de vida interessante e que têm bastante curiosidade para falar para a gente. E hoje a gente vai falar de um negócio que mexe com o seu bolso. A gente vai falar de dinheiro. E quem está aqui para falar sobre isso? A Fernanda Viana. Olá, tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E quem vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo é o Misael Fará. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Gente, uma coisa que é importante, não esquece do peteleco no positivo. Misael, tá vendo aquela menina que tá atrás do cara olhando para o celular? Ela não se inscreveu ainda. O que ela tem que fazer? Tem que se inscrever, gente. Por favor, vamos lá. Se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho e coloca todas as notificações para receber. E é só no Ibra Talks? Não, tem o cortes do Ibra Talks também. Então faz a mesma coisa lá e não esquece do peteleco no positivo. E outra coisa que dá relevância para o nosso canal, comenta aí. Se você tiver alguma pergunta para a Fernanda, também manda a pergunta. Está sendo gravado, mas depois a gente envia para ela, ela responde e vocês vão ter a resposta da curiosidade que vocês têm. Tá? Vamos conversar um pouco. É um assunto que realmente mexe muito com a gente, né? Dinheiro, né? Sim. Mas eu queria primeiro saber sobre você. Você, até a gente conversou rapidinho aqui antes de começar o podcast, você é professora, né? Você é professora de quê, exatamente? Isso. Bom, a minha formação é como engenheira, né? Eu sou engenheira de produção, mas a minha paixão é ensinar, né? Então, há muito tempo eu dou aula, sou professora há mais de 15 anos, eu sou professora universitária, dou aula em cursos... Se formou com 10. Tenho toda a minha carreira acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado, né? E há mais de 15 anos eu sou professora universitária em grandes faculdades aqui de São Paulo. E sempre em disciplinas ligadas à área econômica, né? Então, estudos de viabilidade econômica de projetos, matemática financeira, engenharia econômica e tal. E então, essa área, né, de finanças, né, acaba ficando muito próxima de mim. Então, foi acontecendo. Eu comecei... aí ajudando alunos, dando apoio, né? É normal, eu sou uma professora que sempre fui muito próxima dos meus alunos, então eles começaram a sentir a vontade para tirar dúvidas. Aquela professora bacana. Ah, não sei, a gente tenta ser amiga. Então, eles vão se sentindo à vontade. Então, vim, olha, professora, eu tô querendo financiar um carro, o que você acha desse negócio? Deixa eu entender bem, pelo que você explicou, é isso, que tô vendo a relação aqui. Ou então, olha, tem um amigo... Sempre tem essa história. Um amigo me contou. E eu não julgo nunca, de forma alguma. Eu tenho um amigo que está endividado, e o que você acha que ele faz aqui? E aí eu fui vendo que eu podia, né, contribuir com eles e tal. E aí a coisa foi indo. Quando eu vi, eu também estava, né, dando auxílio para outras pessoas, né, para amigos, para mãe de amiguinhos da minha filha e tal. Não, mas aí você tem que me cobrar, já que você está me dando esse apoio. E aí eu fui vendo que realmente as pessoas têm muita dificuldade com essas questões, porque nós somos um país que não tem, de fato, conhecimento financeiro. A gente não... Não tem nem na escola, a gente não tem na faculdade, não tem na vida, não tem na TV. Tanto que, sabe? exato. Ninguém fala disso. Parece que é até um tabu, né? Total, é tabu. É tabu. A educação financeira devia ser de base, né? Devia ser já desde pequenininho, né? Eu acredito nisso. Criança pequena, você já pode falar sobre dinheiro. O que você ensina para uma criança pequena sobre dinheiro? Não risca dinheiro, não rasga, não pica, né? Coisas não básicas, cobre, né? Exato. Não cobre, que é caro. E tanto que a primeira coisa... Deve ter aluno meu que vai assistir esse podcast, assistindo agora, que com certeza vai lembrar disso. Primeira coisa que eu falo para eles, entendam, vocês são privilegiados. São poucos cursos de graduação que tem matemática financeira na grade. Isso já sai na frente, você tem o dever de ajudar as pessoas próximas de você com esse conhecimento. Sim. Né? Porque a gente é o país da parcelinha. A gente é o país do crediário. Eu não sei se ainda estão vendendo, mas vendia carro em 36 meses. 48. Você terminava de pagar.
48. Então, você terminou de pagar o carro, se você fez em 48, até eu vou dar minha opinião aqui, se você fez em 48 é que você não tem dinheiro para pagar à vista. Se você não tem dinheiro para pagar, você não tem dinheiro para fazer a manutenção básica. Manter. Ou seja, quando terminar de pagar o teu carro, ele está um lixo e já está velho. Então, eu acho uma furada isso, eu não sei, é minha opinião. A gente já teve épocas de carro em 60 vezes. 60 vezes? 60 meses, sim. Você me fez lembrar de uma amiga minha, na época eu trabalhava em banco também, faz um tempo. E ela falou exatamente isso. Ela falou assim, não, sabe o que eu fiz? Eu não tenho dinheiro agora, mas vou parcelar em 60 vezes porque os juros é melhor. E aí a gente não pode pensar no valor total do bem. A gente tem que pensar na parcela. E a parcela eu posso pagar. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, gente do céu, como é que pode a pessoa ter esse tipo de pensamento? Mas né? é normal, porque falta conhecimento. Conhecimento, com certeza. Pensa sempre no valor da parcelinha e não no todo. Posso falar uma coisa que está em moda agora? Que é o celular, em 21 vezes. É assim, é um leasing. Eu falo, gente, isso chama leasing. Isso não é... Você não está alugando o celular. Você pega o celular, paga em 21 vezes... E aí depois, quando você termina de pagar, você pode pagar metade dele à vista para ficar com ele... Ou devolver e pegar um outro e pagar em mais 21 vezes. Vira um ciclo vicioso, né? Isso num celular, gente. Sabe? E aí o pessoal... Aí eu tiro sarro, né? Eu falo, gente, você vai ficar pagando todo esse tempo sem o celular ser teu para tirar foto no espelho. Então, compra um celular básico. Compra um de R$1.000, né? Que aí a gente entra nessa questão do comportamento. Comportamento, eu andei estudando muito, você vê... Quando a gente fala em educação financeira, também tem muito a parte de economia comportamental. Hoje fala-se neuroeconomia. Eu tenho estudado muito isso, porque meio que faz parte. Como o comportamento, as coisas, né, que a gente deseja, que a gente quer, o que a gente quer aparentar, como isso interfere nos nossos hábitos. É uma coisa aparentar principalmente, né? Às vezes a gente tem que pensar, por que você quer tanto algo? Às vezes é muito mais... para mostrar algo, é alguma coisa interna que não tem nada a ver com necessidade, com... É muito louco isso, sabe? É o consumo, né? O consumo desenfreado, né? E às vezes é alguma coisa tão... Tipo assim, eu tava vendo... eu tenho uma referência, posso falar o nome da minha referência? Claro, que é a Carol Stange, que ela eu assisti muitas aulas dela, né? Que é uma excelente professora de educação financeira. Ela fez uma aula recente que eu estava assistindo, onde ela fala das gerações X, Y, Z, nanana, e o perfil que a gente vive na infância e o quanto isso afeta o nosso consumo com dinheiro hoje. Então, a geração mais antiga, que passou, né, por... a época da inflação inercial, né, dos anos 80, horroroso, né, e tal, como a gente... Vou ter que confessar que eu vivi isso, né? Como... Vamos ter que falar sobre isso. O que acontece? A gente lembra daquela corrida ao supermercado quando vinha... Sim. Chegava o pagamento. Por quê? Porque aquele dinheiro que chegava... ele ia se desvalorizar muito rápido, porque a gente tinha... existia desculpa, acho que o Duca corta, né? Esses hiatos, né? Perdão. Existia um emprego que era o marcador de preço no supermercado. Sim. Não existia código de o barras. rapaz que remarcava. Era a maquininha. Isso. A famosa maquininha. Então, enquanto você estava no mercado, o preço dos produtos mudava. Não, e a gente procurava, Misa, você viveu essa parte? Não, bem né? pouco, era bem a gente procurava saber onde o cara estava para ir na frente dele e pegar o produto. Exato. Antes dele remarcar. Porque ele vinha na prateleira, clá, e você ia pegando na frente dele as coisas, porque vinha a etiquetazinha lá com preço, né? Então, o que acontecia? As famílias iam para o mercado juntas, logo que entrava o dinheiro do pagamento, né? Os assalariados, né? Então, que era a hora que seu dinheiro valia mais. Então, então vamos aproveitar, né? Exato. Então, você ia em grupo, né? A família ia junta pro mercado, cada um ia para um lado para pegar... guerra, praticamente guerra. Cada um ia para um lado para tentar chegar antes do remarcador de preço para pegar a etiqueta ainda antiga, né? E aí, você juntava e punha tudo no negócio e ia correndo pro caixa para pagar quando...
Isso tudo, um dos motivos é a inflação. Inflação. elevada. Exato. Não, e quando eles anunciavam que a gasolina ia aumentar, a gasolina não aumentava que nem agora, tantos centavos. Ela dobrava, triplicava quando aumentava. Imagina Então, que assim, absurdo. Era uma hoje, amanhã fila a gasolina posto. aumenta. Você pegava a chave do teu carro e saía correndo. Era um negócio louco. Você pegava a chave, quando você chegava no posto já tinha uma fila enorme. Você ficava lá 1 hora gastando gasolina. pra colocar Exatamente. gasolina. Gente, quando eu conto essas coisas em sala de aula, meus alunos ficam assim. O pessoal não faz ideia. Aí eu falo, vocês estão bem? Chocados. E eu falo, eu não tô exagerando. Dá um Google aí pra você ver. Não precisa falar nada. Overnight. Sim. Overnight. A gente pegava, eu tinha clínica nessa época, na época do Sarney, né, inflação 80%, eu tinha clínica, eu pegava o dinheiro, o pessoal pagava em dinheiro, eu ia no banco, colocava o dinheiro lá e falava pro gerente, aplicar no overnight. No dia seguinte você tinha que tirar de manhã para reaplicar, a hora que você quisesse reaplicar. Era assim. E o overnight era assim, era uma noite. Passava uma noite no banco e rendia. Coisa maluca. Aí eu fico pensando, como é que o banco ganhava, né? Porque o dinheiro ficava lá, você tirava. O dinheiro ficava lá, você tirava. Né? Coisa maluca. Bom, o que eu sei é que, imagina, para classe, né, trabalhadora, assalariada, era uma loucura. Mas o que isso influencia no comportamento de quem viveu essa época? Dinheiro chegou, eu tenho que gastar. Uhum. Olha como isso fica na gente. Então, isso eu tava vendo a Carol Estranho explicando, né? Você acaba... Isso fica na tua memória, cara. De que você recebeu, eu tenho que gastar, eu tenho que estocar, eu tenho que fazer compra grande, eu tenho que... Olha como isso acaba. É um hábito difícil de você tirar da sua vida. Não tira. Se você for na minha casa agora, tá cheio de lata de óleo. Tá vendo? Você não tira esse hábito. Não tira. Então, então, tem muitas coisas que a gente vive de infância que às vezes não é um consumismo... É uma coisa que, às vezes, é um passado que você tem de hábito, que ficou em você. Interessante saber isso e interfere no seu comportamento. Então, é muito louco. Então, tem muita coisa que reflete na sua vida, na maneira que você lida com dinheiro hoje, que nem só é um status, é um consumismo louco. Às vezes, um trauma, de coisas que você passou. Olha, eu preciso de um psicólogo para parar de comprar óleo. Mas quem sabe agora que você ouviu, você não pensa nisso, né? Não, mas é assim, você vai no supermercado, eu tenho essa mania, eu pego vários de cada. Isso daí é comum, eu fazer isso, pegar vários de cada, porque era o que a gente fazia. Sim. A gente ia em 2, 3 carrinhos de supermercado e ia jogando as coisas dentro. E fazia sentido, porque realmente, se você deixasse para ir no dia seguinte, ou daqui a algumas horas... horas, coisa de horas. Eu já tô trazendo isso. O cara, ele terminava de marcar, ele já voltava pro começo, de novo, marcando de novo. Era assim. Era surreal. Olha como é doido isso, né? Trazendo isso para o cenário de hoje, né? Que as moradias estão cada vez menores, né? Os apartamentos estão cada vez mais reduzidos. Antes você tinha até lugar para você fazer esse tipo de estoque, vai. Hoje, se acontecer algo desse tipo, como que as pessoas que moram sei lá, estúdios, né? Que a gente vê bastante gente... Que é do tamanho desse estúdio aqui. A pessoa como vai estocar comida, né? Vai pôr em cima da cama, né? Porque não tem o que fazer, né? Pra ver como mudou. Esperamos que a inflação não volte desse jeito. Eu tô com medo, porque estão falando que seria bom ter inflação porque vai ajudar o pobre. Não ajuda o pobre de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu tenho como salvar meu dinheiro. O pobre muitas vezes não tem nem conta no banco. Como é que ele vai salvar o dinheiro dele? Eu tenho como aplicar, eu posso recorrer a ela. Você liga para ela, sabe? O que eu faço? Mas eu tenho, a gente tem, você tem, todo mundo pode ligar para um gerente, falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e conversar com alguém que manja, porque eu não manjo, tá? E se salvar, porque você tem conta no banco. Agora, a maioria não tem. Não, inflação é perigo. As grandes diferenças sociais que a gente vive hoje... A gente é um país, né, onde a gente sabe muito bem... Tem uma... Vem dessa época. Vem dessa época. A inflação inercial. Vocês conhecem esse termo? Talvez você não, que é muito mais jovem. Já ouvi falar, mas não faz parte... A inflação inercial, ela foge tanto do controle que a gente já não sabe mais da onde que ela se alimenta, né? Ela se autopropaga. Então, a gente... o jeito lúdico que eu falo para os alunos é assim... por que os preços aumentaram hoje? Porque aumentaram ontem.
E vai aumentar Entendi. amanhã. Por quê? Porque aumentou hoje. Não tem uma explicação lógica, né? Não, É o eu histórico tinha- inflacionário já. Eu falei para você que eu tinha clínica nessa época. A minha tabela era em dólar. Todo dia eu ia no Carvalho, que era uma imobiliária que tinha do lado, era uma portinha desse tamanho aqui do estúdio, e perguntava para ele, quanto tá o dólar hoje? Ah, o dólar hoje eu escutei no rádio que tá tanto, porque não tinha internet, tá, gente? Viu, gente? Existia uma época que não existia internet. Aí eu perguntava, ele falava, o dólar tá tanto. Eu anotava em cima da tabela o dólar, aí atendia o cliente, eu pegava, somava em dólar, multiplicava por aquilo que ele tinha me falado, falava, ficou tanto. Todo dia. Então, porque era um jeito de salvar o dinheiro. Por isso que eu falo, a gente tem como se livrar, como salvar o nosso dinheiro. Aí quem vai sofrer é o pobre. Porque ele pega o dinheiro e ele guarda em casa. Ele recebe salário e guarda em casa. Por isso que a educação financeira é tão importante. As pessoas têm uma visão errada. Elas acham que a educação financeira é para rico. Isso é a minha grande luta com esse meu... É um problema sério. Que aí eu criei a Feviana Mais, né? Que acaba hoje faço esse papel, que eu tenho minha conta no Instagram, que eu procuro passar conhecimento. Falo sempre para os meus alunos de fundo conhecimento para os seus amigos, para sua família, né? E tudo. E procuro, né? De um jeito lúdico, né? Do meu jeito não tão economiquez, tentando falar de uma linguagem mais prática. Porque, na verdade, educação financeira é para tudo. Até, mas a pessoa ganha muito pouco, não tem jeito, ela tem que fazer dívida. Mas até na dívida você precisa disso. Porque entender que taxa de juros é essa que você tá... eu sei que é a melhor taxa. Quem disse que é a melhor taxa? O banco? Dá para você ir lá, pesquisar e descobrir que taxas que são melhores, em que banco tá melhor. Eu parto do princípio que se o banco falou que a melhor taxa é a pior. É melhor para ele sempre, não é melhor para mim, né? Lógico. Então, então até você tem que ter conhecimento do que está acontecendo por trás daquilo que você está pegando de dinheiro emprestado, até, né? E, inclusive, proteger o dinheiro. Então, assim, você ter o dinheiro guardado em casa, isso é um absurdo, né? E muita gente faz isso. Muita gente tem. Muita gente faz isso. Ou acha que você precisa ter muito dinheiro para você investir. R$1 você pode investir. Olha. R$1 você pode investir. Você vai ensinar a gente, né? Passa a dica aí, passa a dica. Eu não sou consultora de investimentos, porque mas... eu tô com 2 hoje. Tenho tá no lucro, hein? Eu também. E a gente tem o Tesouro Direto, né? Aqui no... Vocês conhecem o Tesouro, como funciona? Eu conheço, porque a gente, inclusive, a gente aplica, mas é que eu falei pra você, eu até comentei um pouco antes, eu deixo na mão da minha esposa. Em casa é a mesma porque coisa. eu não tenho a menor paciência para ficar olhando isso. Não tem nem tempo de ficar olhando, né? E ela também não tem tempo, mas ela olha. A desculpa do meu mas marido ela também. Então. A gente se safa bem com isso. Mas aí ela aplica no Tesouro Direto, então por isso que eu conheço. Mas eu queria que você desse uma explicada para o pessoal. Eu acho importante, porque o Tesouro Direto a gente considera como risk-free. O que é isso? Risco zero. Claro que nada é risco zero. Eu ia falar, mais ou menos, né? Porque quem aplicou lá na Argentina achando que era risco zero, se quebrou. Né? Risco zero nunca vai existir, né? Quem viveu a geração do Fernando Collor de Mello, até a poupança foi embora um dia. Mas nem né? se guardar em casa, por exemplo, pode vir um bandido e levar seu dinheiro. Né? Exatamente. Tem, né? Então, risco zero não existe. Mas esse é o mais perto do zero que a gente tem. Por que é risco zero? Porque quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, é a garantia do Tesouro Nacional. Então, quer dizer, a chance do governo não te devolver, do país quebrar, é a menor que tem. É a menor que tem. Todos os bancos, qualquer outro lugar, empresa, qualquer outro lugar que você está investindo seu dinheiro vai quebrar antes do Brasil. Sim, certeza. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o governo tem uma coisa que nenhum outra entidade tem, que é a máquina que imprime dinheiro. Com certeza. Né? Sim.
Não que eu esteja defendendo que o governo imprima dinheiro, porque isso vai inflacionar o país, Sim, não mas seria... Mas ele se safa, né? Ele consegue, ele teria esse recurso. Então, por isso que a gente fala que seria o melhor devedor possível para você, o governo, tá? Por isso que a gente fala de risk-free. O que é emprestar o dinheiro para o governo? Porque o governo não tem dinheiro, né? Nós somos um país que não é um país socialista, né? Não é um país comunista, sei lá, as vertentes todas. Nós somos um país capitalista, as pessoas concordando ou não vamos entrar em ideologia, é isso que nós somos. Então, de onde vem o dinheiro do governo? Dos impostos. Sim. Tributos. O governo tributa pessoas, empresas, usa esse dinheiro para pagar saúde, educação, corrupção... Não, essa parte é brincadeira, ou não. E aí para manter, na verdade, o país, né? Todo o país girando, né? Exato. Inclusive essa última parte. Inclusive. Eu falei que era brincadeira, sei que tá... Toda brincadeira tem fundo de verdade, mas vamos continuar. Tudo bem. O processo não vem pra mim. Brincadeira. Então, aí o que acontece? A conta não fecha, né? Sim. Às vezes o país gasta muito maior. Gasta mais do que arrecada. O que faz para fechar essa conta? Ele pode aumentar os impostos. Nossa, que legal. Acho que nem dá mais. Quanto mais aumenta agora, mais aumenta a sonegação, né? Porque a coisa está muito apertada. Então, não, isso é uma coisa complicada, né? Porque você fala, eu não sei se ainda hoje, né, o Brasil é um dos maiores arrecadadores de impostos, né? E aí, como que você faz para esse volume financeiro que gera de arrecadação não ser usado tão bem assim, ou não é gerido talvez tão bem, para deixar o Brasil num patamar muito superior ao que a gente está? Pois se você pensar, a gente já paga bastante imposto e a gente não usufrui 100% disso, né? Eu, por exemplo, pago educação pública, mas a minha filha, eu tô pagando escola particular. Sim. Saúde. A gente paga convênio. Pois é. Até que esses últimos anos a gente usou bastante o SUS nas vacinas, né? Sim. Mas ainda assim, muito outra coisa. Mas era uma emergência, senão o pagador de imposto ia morrer e não ia ter imposto. Exato. Não, e se pensar... Foi investimento. E se pensar tudo que a gente paga de imposto para o SUS, porque a gente fala muito, o SUS é de graça. O SUS não é de graça. Não existe nada de graça. A gente paga muito imposto para o SUS. Então, se a gente pensar o que a gente usufruiu do SUS, o que a população toda usufrui do SUS, é muito pouco perto de tudo que vai. Não é praticamente nada. Perto do que vai para lá. Se você acompanha alguém que é dependente do SUS, você vê a luta. Sim. Né? É complicado. Tinha que ser muito melhor para a quantidade que arrecada. Mas, enfim, sim. Né? De qualquer forma, aumentar imposto não é popular, né? Não é a medida mais popular, vamos dizer assim, né? Com certeza. Então, aí o governo começou a trabalhar mais com essa questão do Tesouro Direto. Então, ele democratizou no sentido de que, não adianta eu colocar lá, olha, vou vender um título de dívida, você vai, compra esse título de dívida e depois eu te devolvo com juros. Falou, vamos fracionar isso. Você não precisa comprar um título grande de dívida, você pode comprar pedacinhos de título. Isso não tem a ver com os precatórios, né? Não. Tá. Então, ele põe lá um título de dívida, aí você pode comprar pedacinhos dessa dívida. E pedacinhos de dívida, às vezes é o quê? Hoje um título que tem três grupos de títulos lá, né? Mas tem título assim, com R$40 você compra. Dá pra começar com um pedacinho. E entendeu? o que ele paga pra gente? Os juros que ele paga? É Selic? O que é? Então, você tem 3 modalidades de título lá dentro. Você tem o título pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Então, esse vai te pagar a Selic. Então, você põe um pedacinho, compra um pedacinho de título, ou o título todo, depende de quanto dinheiro você tem. E aí, você vai ter a devolução pela Selic. Esse é pós-fixado de acordo com a Selic. A Selic da época. Exato. Não de quando você colocou, de quando você retirou. Isso, vai pagar aquela Selic do Daquele momento dia, ali. do momento. Tá.
Então, é pós-fixado. O que também é um risco, porque de repente você colocou, o juros estava 12, 13, agora está 13 alguma coisa. 13,75% ao ano. E aí de repente volta naqueles 2 e pouco que ficou na pandemia. Mas a Selic, ela tem um porquê, né? O cima embaixo, que está muito vinculado à inflação, né? Sim. A Selic é uma estratégia para controle de inflação. O Banco Central usa para segurar a inflação. Sim. Então, até eu tenho um curso sobre Tesouro Direto que eu explico isso. Então, se de repente a Selic despenca, é porque a inflação também não está alta, né? Então, o poder de compra do seu dinheiro também não está ruim. Então, não é desesperador. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, lógico, não é tão horrível. Não vai perder. Não é tão horrível. Não é Mas dentro da situação daquele momento, talvez o seu dinheiro não tenha perdido um valor tão absurdo quanto parece. Entendeu? Em termos de poder de compra. Aí a gente tem os títulos, que são os títulos híbridos, né? Que é o título que a gente fala que é mais para longo prazo, que ele é híbrido porque uma parte é pré-fixada, tem uma taxa já combinada, e a outra é pelo IPCA. IPCA é o índice de inflação. Esse é maravilhoso, porque nunca você vai perder dinheiro de poder de compra, porque ele vai sempre ajustar com a inflação. E mais ainda um ganho. Então, por exemplo, você tem um Tesouro IPCA 2035. Então, ele vence em 2035. Nós estamos em 23, daqui 12 anos. Você até pode tirar antes se você quiser. Mas se você esperar, né, até lá, a data de vencimento é maio, se não me engano, você vai ganhar... hoje ele está em 6 e pouco % ao ano, mais a inflação. Pô, esse tá... Isso tá ótimo. Legal. Tá ótimo. Você entendeu? O IPCA, na verdade, é a antiga correção monetária, não é? É a inflação oficial do país, a correção monetária. Que o pessoal chamava oficial. de correção monetária na época, né? É porque na época da inflação louca lá, dos anos 80, a gente tinha tanto índice de inflação. Tinha. Hoje a gente ainda tem esse histórico de muitos índices, mas não tinha o índice oficial, porque era uma bagunça. Então, era o índice para civil, era o índice para não sei o quê, você tinha vários. Hoje, desde o Plano Real, o IPCA passou a ser o índice oficial de inflação do país, que é o IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse é a correção monetária oficial aí que a gente usa, né? E tem ainda os títulos pré-fixados, que aí é uma taxa já combinada, é aquilo, para aquela data, é aquela taxa. Independente do que acontecer, aquele valor. Então, é isso. Aí você já sabe o que vai acontecer. Então, você pode comprar um pedaço grande, um pedaço pequeno, você pode investir todo mês, você pode investir toda semana, você pode investir quando você quiser. Você vai lá, compra um pedacinho. Então, isso é feito através de corretoras. Por corretoras, banco, corretora. No começo, os bancões, né? Eles Santander não queriam saber. E tal. Porque o bancão não ganha nada, né? Então. Ele não queria saber. O bancão não ganha nada. Para eles é interessante que você compre o CDB, que você compre produtos deles. Então, você não conseguia. No começo, para você fazer aportes pro Tesouro Direto, você tinha que ir pelo banco corretora. Hoje, os próprios bancões têm as suas corretoras embutidas lá, que hoje você consegue. Mas a corretora ganha o quê? Porque, por exemplo, a minha esposa, ela aplicava por uma corretora que a taxa era 0. A maioria é 0. Onde ela ganha o dinheiro? Na verdade, eu acho que é mais para... Eu não sou corretora para te confirmar isso, mas eu acho que é mais para te puxar para lá, para aquele mundo, e ver outras possibilidades que você também tem ali, né? Entendi. Porque... Por exemplo, antes você estava num bancão, os CDBs que o bancão oferecia eram tudo uma porcaria. Sim. Era CDB que não rendia praticamente nada. Agora, aí, quando você migra para uma corretora para começar a ir no Tesouro Direto, você começa a ver que os CDBs que uma corretora oferece tem um mundo de possibilidades melhores. Tanto que o próprio bancão começou a oferecer CDBs muito melhores agora. Começou a fazer pressão, né? Então, eu acho que é mais essa estratégia. Não são todos os bancos corretoras que dão taxa 0 para investir no Tesouro. A maioria, mas no próprio site do Tesouro tem onde você consultar. Vai ter uma meia dúzia lá que vai cobrar uma taxa, que é um absurdo. Né? Mas eles oferecem uma remuneração diferenciada ou algum índice maior? Nada. Porque o só seu negócio... cobram porque eles querem cobrar mesmo. O seu negócio é você e
e o governo. Eles são só o intermediário ali. O governo não podia fazer direto, né? Mas você precisa fazer via algum banco. Então, eu acho que o dia que ele começar a fazer direto, fica mais fácil para todo mundo, inclusive para ele, né? Pode ser. Aí eu já... Ou talvez ele tenha que gastar pessoal nisso daí, já não vale a pena. Estruturação, talvez. Essa questão, assim, intermediária já não... Mas, assim, hoje você faz pelo PagBank, né? Que são essas contas... bancos virtuais, assim, todos eles já têm. Modal Mais, XP, PagBank. E mesmo os bancões. Às vezes tá meio escondidinho, ele não tá tão explícito para você fazer, mas dá. Você falou de banco virtual, né? Eu tenho medo desses bancos. Eu não consigo... Eu tenho conta, hoje o Ibra tem conta no Itaú e eu tenho conta no Bradesco. Eu fico um pouco menos preocupado, eu fico mais tranquilo. Mas sabe que eu fiquei com medo da quebra daquele banco do Vale do Silício? Sei. Porque você viu como que ele quebrou, né? Ele não iria quebrar. Ele estava com problema, que todos os bancos estão, todos, menos no Brasil, né? Pelo que eu estava lendo, de ter comprado a juros baixos e está tendo que... Não, é isso, e vender a juros altos, né? E perdendo dinheiro, eles estão perdendo dinheiro no que eles aplicaram. E aí começou a internet a falar que aquele banco ia quebrar. Aí se você fala, o banco vai quebrar, que você tem dinheiro lá, o que você faz? Você vai sacar. O banco não tem o teu dinheiro lá, o banco emprestou o teu dinheiro. O banco colocou em outros lugares. Aí quebrou. Essa história então, se alguém chegar e falar... atrapalha tudo, né? Se alguém chegar e falar, banco X está quebrando, e isso daí espalhar na internet, esse banco quebra. Isso mas todo mundo vai correr para tirar o dinheiro, né? Eu vou correr, você não vai? Pô, sem dúvida, sem dúvida. Aí é que tá. Eu não costumo deixar, assim... O dinheiro, para mim, ele tem que ficar aplicado, né? Eu deixo ele sempre... Por exemplo, a gente tem muito CDB hoje, já que eu falei do PagBank, não ganho nada para isso, hein? Deixar claro aqui. Aliás, se eles quiserem... Se quiser, podia patrocinar, né? Pode patrocinar você, pode patrocinar o Ibratalks, não tem problema. O PagBank, Grupo UOL, estamos aqui... O PagBank, ele tem um CDB de liquidez diária que está rendendo 106% do CDI. É melhor até que o Tesouro Selic. Tá, né? O CDI e o Selic é praticamente a mesma coisa. Então, está dando 106% da Selic, basicamente. Acho que o C6 também estava com algo parecido, né? Com acho 106 do de vez em quando CDI, eles põem. Às vezes abaixa um pouquinho, sobe, mas eles cíclico, põem. Não é sempre que eles têm, né? Porque não aguenta, né? A XP, acho que estava fazendo um negócio absurdo desse também, mas não dura muito, né? Então, assim, quando tem liquidez diária, quer dizer, você pode tirar a hora que você quiser, você não precisa ter um tempo mínimo para deixar e tal. Então, meu dinheiro eu sempre deixo, não costumo deixar na conta. E os bancos, eles têm proteção de uma entidade que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Que até 250 mil, é isso? Até 250 mil por CPF, por instituição, né? Então, até fechando 1 milhão no todo, né? Então, você tem uma certa... Uma questão de dar uma equilibrada onde você põe, né? Agora, lógico, aí se seu patrimônio já começa a ficar muito... Aí você já realmente... Não é o meu caso também, mas... Aí a diversificação realmente é importante. Tem que diversificar, né? É bem interessante isso daí, porque, assim, que nem a gente estava falando, as pessoas têm que ter educação financeira. Exato. E eu não gosto muito de falar de política, porque, assim, você falar bem de um grupo, você arruma encrenca com o outro. Sim. E é 50% hoje, né? Então, mas assim, isso é uma coisa que aconteceu. Tinha um grupo querendo colocar a educação financeira nas escolas. E um outro grupo falou que era um absurdo, deu em cima, criticou um monte, que era um absurdo porque as escolas públicas tinham pobre, e o pobre não tem como aplicar, não tem dinheiro para aplicar. Olha o raciocínio, aquilo que a gente falou no começo, né? Quer dizer que a pessoa, porque não tem dinheiro agora, ela nunca vai ter. Ela nunca vai ter, nunca vai poder ter, né? Então, não pode ter educação financeira. É um absurdo, tem que ter, eu acho que tem que ter desde o começo, tem que entender o que é o dinheiro, como que é difícil ganhar dinheiro. Primeira coisa que meus filhos aprenderam, uma frase que eu aprendi com a minha mãe, dinheiro não dá em árvore. É a primeira coisa que eles aprenderam. Dinheiro não dá em árvore. Né?
Você aprender a dar valor também pro dinheiro, saber o que significa, né? O dinheiro, o poder de compra porque que assim, você uma coisa que eu deixo claro, inclusive, para os meus filhos, não é o dinheiro, é o meu trabalho. Aquilo que a gente tem é porque eu trabalhei que nem doido. Então, muitas vezes eu coloco em horas. Você está querendo isso daí? Sabe quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar isso daí? Eu coloco em horas. Para minha filha sempre foi. Você sabe quantas aulas a mamãe tem que dar para ter esse... Você já fazia aquele raciocínio. Tá certo que eu minto um pouco, tá? Não, eu passo muito conceito para minha filha, assim. Eu, por exemplo, tenho uma frustração enorme da minha infância por causa do cofrinho. Porque, imagina, com inflação alta, você ter cofrinho. Eu enchi 6 cofrinhos na minha vida, que eu tenho essa memória, de chegar... Pronto, tá aqui meus 6 cofrinhos cheios. Agora eu quero... 2 balas. Eu quero trocar. 2 balas. Não tinha nada. Porque eu peguei as trocas de moeda todas. Nossa, ainda tem isso. Não, e trocava moeda, sei lá, como a gente trocava de roupa, eles trocavam moeda. Plano, eu não vou lembrar todos os planos agora de cabeça, mas a gente teve plano Bresser, plano verão, plano cruzado novo. A gente mudou de moeda, assim. O plano cruzado teve o cruzado 1, cruzado 2 no mesmo ano. Não, e era assim, você estava trabalhando com cruzado, de repente entrava cruzeiro de volta. Aí depois virava cruzeiro novo, depois cruzado foi cruzado novo, né? Aí, eu lembro que eu cruzado trabalhava e cruzado no novo banco. acho que foi em 89. Foi um a cada 6 meses. Eu fui caixa num banco. Gente. Eu fui caixa do Banco Nacional, faz tempo. E eu lembro assim, o pessoal ia pagar uma conta com cheque de 1 milhão. 1 milhão. É 1 milhão de cruzeiros ou de cruzados, sei lá, de dinheiros. O cheque para pagar uma conta de luz. Assim, o assim. Meu marido, ele foi, eu até brinco com os meus alunos, eu falo, quem era velho, meu marido, não eu. O meu marido trabalhava na Estrela, ele começou como office boy da Estrela, né? Office boy era uma profissão muito comum, porque as coisas não eram tão eletrônicas, né? Sim. Então você tinha que andar com cheque, coisas de pagamento, levar na rua, essas coisas todas, né? Então, era uma profissão muito comum, o boy, né? Você tinha o interno e tinha o que ia pra rua. Ele tem guardado olerites dessa época de office boy, onde ele ganhava milhões. Então, era salário de milhão. Ele pode falar, eu já ganhei milhões. Ganhei milhões. Exatamente. Ele tem esse olerite assim, guardado de milhões como office boy. Mas não valia nada, você não comprava nada. Eu acho que eu ganhava 3 milhões, se eu não me engano. 3 ou 4 milhões do banco como caixa. Alguma coisa assim, acho que era 1,3 milhão o salário mínimo, eu ganhava 3 salários mínimos. Era um negócio assim. Era um negócio maluco, né? E aí tinha que pegar o dinheiro e sair correndo. Exato. Sair correndo. Então, aí imagina, uma criança com 6 cofres, eram uns cofres de plástico, assim, eu ganhava da minha avó, cheios, que eu sempre fui disciplinada com essa coisa de poupar. Mãe, tá aqui, que a hora eu quero trocar meus cofres cheios. Não vale nada. Como assim não vale? Eu não entendia isso. Tanto tempo poupando e nada. Eu não conseguia entender. Como assim não vale nada? Tá, vale pouco, mas alguma coisa tem que... Não valia nada porque as moedas não existiam mais. Não existia mais. Cara, eu acho isso uma coisa muito louca. Tanto que a minha filha não tem cofrinho desde os 4 anos. Até os 4 ganhava, tal, achava legal, ter noção que dinheiro... Depois, eu já tirei essa ideia. Porque, o mundo hoje é virtual, filha. Então, ela tem uma continha virtual, que tá no nosso nome, mas... Porque lá ela sabe que tem uma conta rendeirinha, né? Que tem um rendimentozinho. Tanto que... Já vai tendo a educação financeira. Exato. Isso que é interessante. E ela sabe. Então, se você perguntar para ela já sabe. Ela fala, não, eu não ponho no cofre, porque vai perdendo dinheiro. Porque as coisas estão ficando mais caras. Então, a mamãe põe na internet... Quantos anos ela tem? Você falou 7. A mamãe põe pra mim, ela aplica pra mim. Ela fala. O aplicar é pôr numa continha rendeira, né? Aí você pergunta, mas aplica onde? Ou no celular, ou no computador, que é onde ela sabe que ela vê a continha dela, entendeu? É uma continha rendeira, ela não tem ações, ela não tem nada disso, entendeu? Mas ela já tem essa consciência de que se fica parada ali num lugar, ela sabe que tá poupando. Mas que se tá guardada ali num negócio, a hora que ela
for comprar, as coisas estão mais caras. Estão mais caras. Eu acho importante, criança entende, é só você explicar. Sim. Não, isso é bem importante, porque aí você já ensina ela pro futuro, né? No futuro ela vai, quando ela pegar um dinheiro, aquela coisa do trauma. Ela vai ter trauma, não posso deixar em casa, eu tenho que... É melhor eu gastar do que não gastar, eu tenho que aplicar. Ela vai aprender a aplicar. E não, a lição que eu poderia ter tirado dessa época do cofre era melhor eu gastar do que ter guardado. Sim. Né? É verdade. Ainda bem que eu tive a sorte de, na minha graduação, ter conhecimento de saber, não, peraí, tem outro jeito. Dá para eu poupar e não perder. Ou perder pouco, sei lá. Né? Porque às vezes já é a luta contra a inflação, né? Mas a minha filha, pelo menos, ela já tem alguma noção. Ela não sabe fazer cálculo de juros, ela não entende nada desse mundo. Mas ela sabe que você não precisa deixar tem que poupar de alguma forma. E isso, assim, é interessante porque existem vários tipos de investimento, né? De curto prazo, médio, longo. Você acha que é interessante investir em todos ou, de repente, não, hoje eu vou investir no de curto prazo ou hoje eu vou investir no de longo? Aí tem que ver o que você tem de objetivo, tem que ver o seu perfil de risco, tem um monte de coisa, né? O meu eu já sei. Eu fiz na ultra conservador. Eu também Eu sei. fiz na XP e fiz no Bradesco. Apareceu nos dois, ultra conservador. Falei, credo. Então, ações nem pensar. Não, de jeito nenhum. Ações eu não aplico, não. Mas ações você tem que ser A minha esposa muito doido, aplicou um pouquinho, acho que foi 5 mil. Perdeu uns 200 ou 300, ela tirou 4.800, coisa assim. Depois ela ficou fazendo imposto, porque foi aplicado numa cesta, com várias ações. Depois ela teve que colocar um por um no imposto, quanto que ela tinha ganhado, quanto que ela tinha perdido. Eu falei, eu não tô afim disso, não. É que tá, né? Às vezes aparece muito coach aí, né? Ah, você vai ficar milionário, você vai ficar... tem tanta coisa para você poder virar um milionário, minha gente. Eu não virei. Mas eu acho que o importante é você aprender a fazer um bom uso do dinheiro, sabe? Ter uma vida não do desespero, de ficar, sabe? Sem conseguir dormir à noite, porque tá cheio de dívida, porque seu nome tá sujo, porque... É conseguir com o que você tem fazer o melhor uso possível. Para mim é isso. A educação financeira é para isso. Eu acho como tudo, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque não adianta nada você também poupar muito e deixar de viver. Ou você viver muito e não poupar nada. Você tem que ter um equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque a gente vê gente que, por exemplo, tem muito dinheiro, não gasta, anda mal vestido, inclusive. Tá? Eu conheço uma pessoa assim com muito dinheiro e não vai levar nada. Não, e já tá velho. Quando morrer, não vai ter nada. Vai deixar para alguém pegar e gastar que nem doido, né? Vai gastar tudo de uma vez só. Então, pelo menos aproveita a viagem, assim faz alguma coisa. Tem coisa. Muita gente que ganhou muito e morreu sem nada. Morreu sem nada. E a gente sabe a realidade do país. Tem gente que, cara, é um salário mínimo para sustentar uma família. Sim. Então, não adianta fingir que, né? Eu acho que é isso. É o que você tem, seja muito ou pouco, você aprender a fazer o melhor uso possível disso. Para ter a melhor vida possível com isso. Sim. Né? Cair menos armadilhas, né? Nossa, e o que tem de armadilha? O que tem de armadilha? Negócio... Não, você abre o Instagram, uma armadilha atrás da outra, né? Eu acho que assim, a mais legal é o cara que fica ensinando como ganhar na loteria. Pô, por que o cara tem que dar um curso? Joga e ganha, né? Ou agora tá na moda no Instagram ensinando você a ganhar seguidores. Se o cara sabe como ganhar tantos seguidores, ganha tantos seguidores e começa a ganhar dinheiro com isso. Por que ele tem que dar um curso? Né? Então, é que nem você falou, que eles ensinam a ficar milionário. Por que tem que dar curso? Por que tem que trabalhar, ficar milionário e pronto? Não é? Então, assim, eu acho legal ensinar da educação, ensinar como fazer e tal, mas sem promessa de que vai ganhar na loteria. Não é verdade. Não dá para não é todo mundo que vai ficar milionário, você tem um conjunto de fatores. Sim. Então, é isso que eu falo, é você ensinar, olha, é isso, essa é a tua realidade? É uma droga, é injusta? Às vezes é. Como que você pode fazer para usufruir o melhor possível daquilo que você tem? E aí você mostra caminhos. E muitas vezes dá para melhorar bastante aquilo. Tem muita coisa que você pode realmente estar fazendo errado. Você pode estar sendo enganado aqui, ali. Hoje tem cada coisa de consignados, de... Gente, eu tenho dó.
Pois Você sabe que minha mãe caiu numa dessa, né, há um tempo atrás, do consignado, porque o que ela fazia? Ela recebia o salário dela e colocava na poupança, a gerente que fazia tudo, ela investia o dinheiro dela. Só que ela deixava a conta vazia, aí quando caía as contas, a conta ficava negativa. Aí ela ligava pra minha mãe e falou assim, olha, você precisa fazer um empréstimo porque a sua conta tá negativa aqui. Ah, mas eu não deixei o dinheiro aplicado. Ah, mas aquele aplicação não pode mexer. Aí o que ela fazia? Guardava, tirava o dinheiro do salário, parte, né, boa parte do salário, e colocava no investimento lá, X. E aí, pegava e fazia empréstimos para minha mãe. Só que os juros de empréstimo era muito mais alto do que os juros de ganho. Isso é má fé. É. Total. E aí, na época, quando eu descobri, né, depois que um dia, nunca fui, minha mãe tinha conta dela, nunca mexi em nada. Aí um dia ela falou alguma coisa lá, tal, precisa cortar TV e tal, TV a cabo, não sei o quê. Mas por quê? Ela, não, porque não tenho dinheiro. Eu falei, como vocês não têm dinheiro? O que você fez com o seu salário? Aí ela, não, é tudo pra pagar conta. Aí que eu fui atrás, aí eu fui ver. Eu falei assim, peraí, calma, né? Aí eu fiz umas contas e era absurda a diferença, né? Dos juros de ganho, era muito menor dos juros... Isso dói, porque isso é má fé. Porque a gerente tinha uma cota para cumprir. Exatamente. E fica vendia os isso. produtinhos lá e aí pega o consignado. Tanto gente. Na época, a gente fez uma denúncia, né? É o Bacen que regula, né? E aí ela fez com várias pessoas. Ela tinha um PAB, né? Na empresa que minha mãe trabalhava, tinha um PAB dentro desse banco, dentro da instituição. E aí fazia para todo mundo. Então, várias pessoas caíram no mesmo golpe. Não, com certeza, várias. Porque você pega a pessoa... Porque, assim, uma coisa que aconteceu, o mundo virou muito, né? As pessoas confiavam uma na outra, e essas pessoas que confiavam, que são mais antigas, continuam confiando. Só que hoje você não pode confiar em ninguém, nem em você mesmo. Você acorda olhando no espelho e fala, peraí, será que sou eu mesmo? Peraí, deixa eu ver se sou eu mesmo que tô lá. Porque a coisa ficou muito, muito golpe, muita coisa, não acontece nada com quem dá golpe. Essa pessoa tinha que ser presa. Essa gerente é má fé total. O certo seria ela ser presa. No mínimo, ou no mínimo pagar, assim, varrendo praça, sei lá. Sim, a quantidade de gente que ela lesou, né? Então. Isso é meio que um estelionato. Né? Ela está querendo cumprir a cota dela. Se aproveita da ignorância, não no da sentido inocência. de burrice, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. É a ignorância do sem conhecer. E a população brasileira realmente não conhece. E não conhece porque não foi passando esse conhecimento para ela, Não foi passado. Isso que é o grande problema, né? Tinha que ser passado. A gente já falou que tinha que ser passado desde pequeno. Esses dias eu recebi, foi essa semana, eu recebi a mensagem de um ex-aluno, veio assim no meu WhatsApp. Esse celular ainda é da professora Fernanda, né? Eu falei, sou assim. Ai, professora, eu fui seu aluno, tal, fazia algum tempo. Acho que ele é da engenharia mecânica até. Será que eu consigo seu material? Eu fui seu aluno, tal. Eu falei, consegue, posso te passar, claro, não tem problema nenhum. Aí ele falou, a minha esposa é médica. Ela segue vários influencers, tal, de finanças e tal. Mas ela ainda tá muito perdida, tal, mas não adianta, tá faltando fazer conta, tá faltando ela entender algumas coisas. E eu tô tentando ajudá-la, mas eu queria seu material para me ajudar. E ela, e você vê, ela é médica. Então, quando a gente fala da ignorância, não é tipo, o analfabeto, né? Não é isso. É a ignorância do assunto financeiro mesmo, né? Mas acho que para todos os ramos, né? Em algum momento, principalmente empresário, né? Até o Sidney comentou da clínica. Se ele não entendesse da parte financeira também, ele pode ser um ótimo veterinário. Exato. E assim como muitos outros, né? A pessoa precisa saber lidar com o dinheiro para poder saber o que fazer, como investir, né? Porque senão, como é que você vai fazer? Pois Quebra um negócio. Né? E aí que a gente fala, né? Até na educação financeira nas escolas, você vai ter que capacitar alguém para fazer isso. Aí começa o problema. Mesmo porque numa escola pública você vai pagar pouco para o professor. E um professor que entende muito bem disso não vai querer cobrar pouco. Então vai ser difícil colocar alguém bom ali dentro. Porque não faz parte da formação, até onde eu sei, da pedagogia, por exemplo. Não. Até hoje financeira. Então, não é uma coisa tão simples para ser incluída. É um projeto que tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado. E conhecendo o Brasil, não vai ser bem estruturado. Não vai ser muito bem pensado. Pois é. Infelizmente. É um cansaço que dá, né? Hoje você recomendaria o que, assim, de investimento?
Olha, eu acho que o Tesouro Direto Ainda é o melhor. é o primeiro passo para todo mundo, assim. Pela segurança, pela liquidez, né? Que você pode, numa emergência, poder tirar, né? Claro, tem as modalidades, né? Dos títulos. Tem uns que vale mais a pena para você tirar numa emergência, outros é melhor deixar. Inclusive, eu tô com... Posso falar do meu curso? Claro. Sim. Ah, então tá bom. Deve. Tem o meu curso que tá na plataforma da Hotmart, que eu chamo de Tesouro Direto e Reto. Sem enrolação, né? São 4 horas e meia, mais ou menos, de curso. Tá todo gravadinho, então você pode ver no seu tempo, com calma e tal. Inclusive, para quem assistir a gente... tem direito aí a um código de desconto. Que código? É IBRA 2023. IBRA 2023. Então, na plataforma Hotmart. Mas como é que encontra lá na plataforma? Vocês podem acessar pelo meu Instagram. Pelo teu Instagram? Qual que é o teu Instagram? @feviana 2Ns mais. Tudo junto. Isso. Feviana não é o mais demais, é o mais mesmo. O Instagram não deixa usar mais. Né? Tem que escrever. Viana com 2 N's. Feviana com 2 N's, MAIS mais. Lá você tem o link lá na bio, vai direto para a plataforma, né? Para a landing page, aí vai para o Hotmart. E aí usa a IBRA 2023, tem desconto de quanto que você 10%. falou? Opa, um desconto bom. Eu vou fazer. Pode fazer. E se colocar 2 vezes, pô, 20%. Então, é IBRA 2023, vai ficar 3 dias lá, aberto esse desconto, esse código, para quem assistir a gente. Tá, então, aí, isso daqui está sendo gravado, então vai ser 3 dias a partir do momento que ele for pro ar, que é numa sexta-feira. Isso, tá? E aí, a validade do curso é 1 ano, então você comprou 1 ano para você poder aproveitar tudo. Bacana. Eu vou atualizando, vou pondo coisas extras que vão aparecendo. Bem bacana. Eu vou fazer. Legal. Vale a pena. Não tem que ler contrato não, né? Não. Eu odeio ler contrato. Não, vai ter só que me aguentar lá falando. Tudo bem. Eu acho que vale a pena, porque eu explico as características dos investimentos, dou esse começo, assim, teórico, que é importante, para não cair nesses golpes, tipo o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras. Eu li alguma coisa por cima, assim, parece que foi um negócio meio feio, né? Foi. E é uma coisa que eu falo, gente, a aula de finança zero, você já mataria... Não, eu vejo um monte de pirâmide, né? E, assim, falou que vai te dar 5% ao mês, gente. Pelo amor de Deus, né? Nem minha mãe me dá 5% ao mês. Por que algum banco vai me dar 5% ao mês? E o pessoal cai, né? E cai feio nisso daí. É porque assim, 3 pilares dos investimentos, né? Que a gente fala. É liquidez, rentabilidade e segurança. O cobertor é curto. Não dá para ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Infelizmente. Isso não existe. Então, assim, liquidez é a facilidade para você poder tirar o seu dinheiro. Rentabilidade é os juros. E segurança é o risco, né? É a chance de algo não sair como combinado. Então, não tem como ter as 3 coisas boas, né? Se você quer muita rentabilidade, você vai perder em segurança, você tem mais chance de algo sair fora do planejado, ou não vai dar para tirar o dinheiro a hora que você quer. Sempre tem alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa... Por isso que as pessoas diversificam, tentam pôr um pouco lá, um pouco cá. Nesse caso do investimento que foi oferecido para ele, já dava para desconfiar, porque tinha tudo. Então... Na cara, né? Fica na cara. Mas assim, eu tenho pena mesmo, porque é a falta do conhecimento. É ignorância, mas é como você falou, não é o pejorativo. É a ignorância que é a falta do conhecimento. É a ignorância para todo mundo. Então, o que você faz quando você começa a ganhar dinheiro? Você procura um amigo, né? Alguém que você confia, um colega, para ele te falar o que fazer. O que você está fazendo? Isso. Aí você cai. Então, eu falo sobre isso no curso, tudo, né? E falo, olha, aqui é o investimento que você tem esse garantido, que é o risco, que é o mais baixo que tem. E aí, entre liquidez e rentabilidade, você tem as escolhas nos 3 títulos. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. No meu perfil deu que eu procuro segurança e liquidez. Quase que eles falaram para mim, coloca na poupança.
É que a poupança rende muito pouco, né? Rende pouco. O Tesouro Selic dá isso tudo. Eu acho até mais seguro, porque a poupança é um banco, né? Sim. Não é o Tesouro Nacional. Não é o Tesouro, E se botarem na internet que o banco vai quebrar, já é. Exato. Aí você depende do FGC. Gente, eu falo isso brincando e tal, mas isso daí abriu uma possibilidade de gente quebrar um banco. De chegar... Porque tá cheio de gente ruim no mundo. E essas pessoas ruins, elas tiveram acesso ao mundo agora pela internet. Porque elas ficavam trancadas no quarto, né? Aí a internet abriu a porta para eles. Então, se dá louca num cara desse, ele começa a espalhar e aí manda no WhatsApp, manda no... Eu não tô dando ideia não, tá, gente? Não sejam loucos. Pelo amor de fazer Deus. Um negócio desse. Isso daí mata a gente, tá? Sim. E então, dá louco. Imagina o cara fazer um negócio desse, quebrar um banco grandão, um bancão, né? Quebra o Brasil. Se um banco grandão quebrar, o Brasil vai... Né? O Tesouro Selic, ou Tesouro, né, ele tem tributação de imposto, não? Tem. Ele tem, eu explico também até isso no meu curso, como que incide, né? O imposto é na hora do resgate, né? Que incide. Tá. Você tem uma taxa, ela vai reduzindo de acordo com o tempo que o dinheiro tá lá, né? Legal. A alíquota vai reduzindo. Mas ainda assim, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o mais perto que a gente tem do que a poupança, né? No sentido da liquidez, você tira a hora que você quiser e tal. Então, mesmo com a incidência do imposto, ele é bem mais rentável que a poupança. E para você conseguir o informe do imposto de renda é fácil. Na verdade, não é complicado. É o informe do banco que você aplicou mesmo. Né? Ele já dá fácil. Você puxa o informe, que nem você faz com o seu banco normal. Ai, desculpa. Imagina. Que nem você faz com o seu banco normal, você pede no banco onde você investiu pelo Tesouro, puxa o informe e declara normal, não tem nada demais. É só o imposto do resgate mesmo que você paga. Que não deveria pagar, né? Tem que ter um impostinho, né? Mas compensa, mesmo assim compensa. A diferença é grande da poupança para... Então, assim, tem muita gente que prefere a poupança. Mas pelo menos eu não vou pagar imposto de renda. Mas ainda assim... O ganho ainda é menor. O rendimento é nada. Aí, se comparado, ainda assim compensa. Mas a poupança, será que ela cobre a inflação? Acho que nem cobrir a inflação está cobrindo, né? Agora, teve época que não tava, não. Agora, nesse instante, ela tá praticamente pau a pau, né? Mas vamos ver, né? Agora aí como é que vai ser. O que eu vejo é que a inflação oficial nunca é a inflação verdadeira, né? Esse é o grande problema. Que depende do que você... Para a classe média nunca é. Porque depende dos seus produtos, né? Do que você... Qual é a sua cesta de produtos, né? O IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor amplo. Amplo quer dizer, qual que é o mesmo que o IBGE faz? São a cesta de bens e serviços de famílias de 1 a 40 salários mínimos de renda, se não me engano. Então, é muito amplo. Uma honra, com certeza. Então, a hora que você equilibra, entendeu? Então, dependendo da sua cesta, claro, você é mais afetado, né? A sua cesta pessoal é diferente, né? Eu acho que a classe média é mais afetada. Porque a classe média compra muito produto que é taxado em dólar. Também. E o dólar, agora deu uma estabilizada, mas ele deu uma subida numa época aí que, pelo amor de Deus, né? A sua inflação pessoal nem sempre é a mesma. Isso é verdade. Isso é verdade. Claro que se eu só comprasse arroz, feijão... Carne não. Carne não pode colocar aí também, que a carne subiu um monte. Então, mas assim, comprasse a cesta básica, aí é diferente. Sim. Né? Mas se você vai comprar um celular, aí já é outra coisa. Já tá... Celular que celular custava é 1.500, custa 15 mil hoje. Hoje, porque daqui a pouco vai custar 20. É assim, né? Então, eu lembro quando eu comprei foi em 2007. O iPhone é de 2007, né? Então foi em 2006. Foi antes do iPhone. Eu comprei um que era da Samsung, eu paguei R$1.500. Falei, que absurdo esse preço, eu não acredito que eu paguei tudo isso num celular. Hoje você paga. Hoje é a parcela, né? Hoje é a parcela. Gente, iPhone, por exemplo, eu não consigo comprar.
eu sei que tem gente que gosta. O Misael sabe que eu não compro, porque eu não gosto. É diferente. Não, diferente. tem gente que gosta de iPhone, tem gente que é ficcionado com tecnologia, tem gente que, sei lá, mas, gente, eu não consigo comprar. Não, nunca tive, não consigo. Eu não preciso. Porque assim, se você usa, por exemplo, eu sempre falo, eu participo de uns grupos no Facebook de tecnologia, de celular, de computador, e às vezes aparecem essas perguntas assim, gente, vocês acham que vale a pena eu comprar o iPhone e tal, não sei o quê? Aí eu coloco, você usa a sua rede social? Compra um de entrada, paga R$1.000, R$2.000 num aparelho, que você vai usar a sua rede social. Agora, você vai usar para trabalhar, vai usar para isso, depende do teu uso. Depende do que você faz. Ai, pra mim, né? Juro, não consigo, gente. Não dá. Porque é que tá. Eu já fico pensando, com esse dinheiro vai dar tanto. Se eu aplicar no Tesouro Direto, né? Mas total. Eu já tenho sempre esse Mas pensamento. É verdade, você tem que comprar aquilo que que vai te render. Eu falo assim, você tem que comprar alguma coisa que vai te render alguma coisa. Então, eu até falo para os alunos, assim, que tem, por exemplo, aparelho, eu dou aula de laser terapia, né? Aí eu falo para eles, o aparelho de laser é caro. Eu falo, o aparelho de laser você vai comprar, por exemplo, para R$3.500. Você vai comprar em 10 vezes de 350. Cada sessão sua, R$200 com esse aparelho. Se você tiver um paciente, você faz 4 sessões por mês, já deu R$800, já pagou teu aparelho e ainda sobrou. Então, ele está te dando dinheiro. Ele não é caro, ele é um investimento. Caro é você comprar uma roupa de grife que vai ser igualzinho uma roupa que não é de grife. Isso é caro. Agora, o aparelho... Se você tem um aparelho que você precisa dele para usar, um celular que você precisa, aí ele não é caro. Então, tem que ver a sua necessidade. A necessidade. Por que você quer, por que você... Sim. Porque você está investindo no negócio, né? Aí você tem que ter o retorno. Eu vou investir numa ferramenta, num equipamento que eu vou usar uma vez por ano. Que eu vou tirar foto no espelho. Eu vou tirar foto no espelho. E sei lá, às vezes tudo bem, você quer realizar, eu desejo muito, mas aí pelo menos veja se está dentro da tua condição financeira. Sim. Mas aí acaba entrando muito no que você falou, na questão do consumismo, né? Da possibilidade do status, né? Não porque você está precisando, mas porque você quer parecer legal, Você vê a molecada hoje é assim, né? Eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu só compro aquilo que eu posso pagar à vista, mesmo que eu não pague à vista. Então, por exemplo, vou comprar um celular. O celular, vou dar um valor aqui qualquer, R$10.000. Se eu quiser comprar ele agora à vista, eu posso comprar? Posso. Então, eu vou lá na loja e pergunto se à vista é mais barato. Se não for, eu faço em vezes. Porque aí o dinheiro vai ficar rendendo. Então, eu tenho coisas que eu comprei em vezes, mas tudo assim. E se for à vista? À vista não tem desconto. Então faz em vezes. Uma raiva de ser à vista não tem desconto. Agora, se você vai na Santa Efigênia e leva dinheiro, sai metade do preço. É um negócio absurdo. Se você levar em dinheiro, sai metade do preço. Mas esse é o certo, né? Porque é óbvio que tem juros nesse negócio de à vista, de parcelado. Então, aí, se não tem desconto, então faz em vezes. Quantas vezes você faz? Em 10. Então, faz em 10. Mas eu só compro se eu tivesse o dinheiro para pagar à vista. Porque senão você vai lá e compra, que nem a gente falou, o celular em 21 vezes e ainda não é teu no final, né? Gente, para quem não tem dinheiro... E aí vai ficar pagando só para ter o celular? É loucura. Né? Eu acho assim, você quer ter um carrão, você quer ter um super celular. Se você tem, tudo bem, é desejo seu, ok. Sim. Tenha, mas vê se está dentro da sua condição, né? Se não está dentro da condição e você não precisa, para que fazer isso, né? Esse que é o ponto, né? Verdade. Essa que é a grande questão. O problema é quando você não precisa e se enfia numa dívida para algo que você não precisa, né? Algo que não precisa, verdade. Esse é o ponto. Eu vou te fazer 3 perguntas. Eita! Não, é coisa simples, fica sossegada. E responde o que vier na tua cabeça, assim, uma resposta rápida. Tá, vamos lá. Passado. Minha família completa. Legal. Presente. Presente? Minha filha? Pode ser? Pode, o que vier na tua cabeça. Gente, eu sou muito família, então acho que eu não consigo desvincular. Tá bom, então lá vem família. E futuro? Tá, vou tentar sair da família, então. Eu já queria falar mais filhos. Não, agora já não dá mais, né, gente? Não, é que
passado, eu penso na minha família completa, porque eu não tenho mais meu pai, né? Que é muito importante pra mim e tudo, né? Presente é muito tudo pela minha filha hoje, né? Que é incrível não ter falado quase dela. Eu falei muito pouco. Agora, futuro... futuro... esses meus projetos todos aí, né? Que bacana. Continuem funcionando, que possa atingir mais pessoas. Para dar mais conforto para a família. Também, né? Tá ótimo. Minha filha junto comigo, vai fazendo essas coisas comigo. Fica legal. Então, repete onde que o pessoal te encontra, o teu curso. Tá bom. Meu Instagram é o @feviana com 2 N's, mais MIS, tudo junto. Na minha bio você já encontra o link para ter acesso ao curso, Tesouro Direto e Reto. O código para conseguir o desconto, para quem estiver aqui com a gente, é o IBRA 2023. Assim que entrar o podcast no ar, são 3 dias. Mas o curso tem para conseguir o código, o desconto, né? E mais você tem 1 ano para poder usufruir do curso. E é isso. Bacana. Legal. Então, gente, não esqueçam de dar o like, né? O Peteleco no Positivo. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de colocar todas as notificações para receber os próximos vídeos também. E eu queria agradecer muito a Fernanda, que estava aqui com a gente. Muito legal, eu aprendi um pouquinho, né, de finanças. O Misael Fará, que está aqui comigo também, né? E agradecer vocês, principalmente, que estão sempre com a gente. Então, até a próxima. Até mais.